Eu sou David Williams, sou pesquisador em iniciação científica voluntária, e o tema da nossa pesquisa é os Institutos Jurídicos das Constituições de 1934 e 1937 na história constitucional do Brasil. De início, a gente pode entender que as constituições da Era Vargas, elas refletem de maneira muito próxima, né, o caráter contraditório da política brasileira, daquilo que temos hoje identificado na política e nos institutos jurídicos, né? A década de 30 ela foi de extrema importância porque, a partir das suas dualidades, a partir, enfim, das suas dialéticas, nós conseguimos construir, ao longo do tempo, diversos elementos que acabaram se perpetuando nas constituições vindouras até chegar na Constituição de 1988 que temos hoje, né? Esses aspectos que as constituições têm, a dualidade que elas apresentam entre si, vão desde o conteúdo, sua aplicabilidade dos institutos propriamente ditos, como poder legislativo, poder judiciário, né, controle de constitucionalidade, poder executivo, e a partir do estudo desses institutos a gente pode fazer um mapa conceitual dessas instituições jurídicas, entender como que elas funcionam nas constituições, e principalmente na Constituição de 88, que é a Constituição que temos agora, né? Os seus objetivos foi compreender o contexto, fundamentos, elaboração das constituições. Esse trabalho ele tem bastante caráter multidisciplinar, então um caráter histórico, sociológico, político é muito importante para entendermos o significado das constituições. Por segundo objetivo, temos que compreender a hermenêutica constitucional, ou seja, entender quais foram as escolas que influenciaram, quais foram as outras constituições que acabaram influenciando também na criação dessas constituições. Em terceiro, contribuir para a elaboração desse quadro conceitual, desse mapa conceitual, né, para a gente considerar principalmente esses parâmetros, né, processo legislativo, organização do poder, judiciário, executivo, etc. A metodologia ela se ateu àquilo que tínhamos no plano de pesquisa, que é a Revolução Jurídica de Hans Kelsen, Momento Constitucional de Bruce Ackermann, além disso as abordagens do historicismo jurídico de Savigny e da jurisprudência pragmática de Hering, ou seja, autores clássicos e autores modernos que tratam sobre constitucionalismo e sobre a teoria do direito, né? A gente pautou principalmente no caráter documental, por ser uma pesquisa dogmática, ela precisa bastante do estudo dos dispositivos e das constituições em si, dos textos constitucionais, mas além disso a gente analisou anais, discursos das constituintes, enfim, livros de direito constitucional da época, artigos relacionados ao tema, etc., né? A gente fez a revisão inicial dos textos, dos textos iniciais, para que possamos entender qual seria mais ou menos a estrutura da pesquisa, daquilo que nós teríamos como resultado, né? E a partir disso, dessa comparação desses textos iniciais com os resultados que a gente teve depois da leitura, a gente conseguiu entender como que é importante a influência enfim, dos textos atuais, mas também como é importante a influência dos textos originais da época, né? Como os próprios comentários dos autores, enfim, dos constituintes. Como resultado principal, a gente teve a Constituição de 34, né? Constituição famosa por trazer uma série de direitos, né? Por trazer os direitos trabalhistas, né? E ela é uma Constituição que eu nomeei de Constituição Social-Democrata para apresentar um caráter bastante de Estado, de bem-estar social, né? Apesar de também ter elementos bastante liberais, como a própria criação de instrumentos enfim, individuais, como o mandado de segurança, né? Que foi tão importante para o nosso ordenamento jurídico brasileiro, né? E a partir disso a gente também entendeu que a Constituição de 37, a Constituição polaca, uma Constituição autoritária que Vargas utilizou para poder continuar o seu poder, né, enfim, seu caráter populista, é uma Constituição que simplesmente, por existir uma Constituição que foi inaplicada, assim como a Constituição de 34, que apesar de ser uma Constituição bonita na aparência, ela também não foi aplicada, né? A Constituição de 37 ela foi mais uma outorga, um momento obscuro da nossa história brasileira. Foi importante analisar essa figura do Getúlio Vargas, como que ele foi importante para essas constituições. As constituições não existiriam se não fosse pelos jogos políticos e pela figura em si, Getúlio Vargas, né? Então, ao longo de todo o nosso estudo, a gente pôde entender como que, enfim, esses institutos e toda essa política e todo esse caráter histórico e social que aconteceram na década de 30 e na primeira metade da década de 40 influenciaram para as constituições vindouras, sobretudo na Constituição de 88, né? Enfim, aquilo que foi exemplo, aquilo que não foi exemplo, de certo modo, são bastante presentes naquilo que temos, e se o Estado Social-Democrático de Direito que é estampado na Constituição de 88 existe, ele existe graças a acontecimentos das Constituições de 34 e de 37. Aqui está a bibliografia e muito obrigado.